paz, na presença do Senhor, nós estamos aqui para adorarmos a Deus. E nesse contexto nós vamos orar nesse instante. Senhor eterno Pai, te agradecemos por mais esta bênção, este privilégio, essa oportunidade que nos dás de estarmos reunidos em Teu nome neste lugar, livremente para Te adorar, para Te prestarmos um culto. Te agradecemos pelo que já tens proporcionado até agora, pelo nosso alimento, pela Tua palavra que nos instrui, que nos inspira, por esse convívio entre os nossos, juntamente com os nossos irmãos, pela Tua palavra, pelas bênçãos recebidas nós Te agradecemos. Pedimos que continues conosco, Senhor, dirigindo este culto, que o Teu Santo Espírito possa permear nossas ações, atitudes, palavras, que em tudo o Teu nome seja exaltado. Por isso eu oro desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos pegar o nosso boletim e leiamos todos juntos os versículos 37, 38 e 39 de Mateus 22. Leiamos: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Este é o mês de maio, nós estamos iniciando o primeiro culto do mês de maio, em que acontecerão várias efemérides, Dia das Mães, Dia da Ação Social, e tudo isso com o objetivo de edificar os lares e as famílias da igreja. E nesse sentido, nós vamos cantando todos juntos o hino de número 595, Que Feliz é o Lar, sobre a regência da nossa irmã Rose. Vamos ficar de pé? Chegar, são unidos pequenos e grandes, no ideal de lutar, trabalhar. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão, chefe, o pai lá em casa, mas quem manda de fato é Jesus. Com respeito tratamos os outros, procurando ser sal e ser luz. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. E o amor embeleza e perfuma, como as flores que Deus fez singelas, jardim. Que feliz é o lar em que Deus pode entrar e onde todos estão a crescer, tendo um corpo que são, que convém ao cristão, para a glória de Deus promover. Vamos nos cumprimentar, principalmente aqueles irmãos que nós ainda não tivemos essa oportunidade, e enquanto os jovens do louvor se aprontam para nos liderar nesse momento de cânticos espirituais.
Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. O primeiro cântico é Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém?
orar, irmãos, apresentar as nossas vidas ao Senhor. E os nossos corações são bem humanos, as nossas vidas estão muito ligadas ao nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas lutas, nossas dificuldades. E é muito importante quando estamos juntos e podemos compartilhar então a presença uns dos outros, essa comunhão tão boa. Então eu vou pedir que você olhe para o irmão que está aí do seu lado, lembre de orar por ele, lembre de apresentar a vida dele ao Senhor, de consagrá-lo a Deus. As lutas que nós passamos são muitas vezes as mesmas lutas que alguém que está do nosso lado está passando também. Então vamos continuar orando ao Senhor, apresentando as vidas, tendo a esperança de que o nosso Deus nos conhece profundamente no nosso coração, mas que é bom termos alguém colocado ao nosso lado para vencermos juntos em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos dirige. Mas obrigado também pelo Teu amor que nos alcança ainda quando somos pecadores. Ela nos alcança na condição que nós estamos. Essa é a graça do Senhor, que foi derramada a todos nós. Ó Deus, que tem esse alcance por toda a terra. Todas as pessoas podem conhecer e admirá-lo pela Tua graça e pelo Teu amor. Todos podem saber que o Senhor é um Deus grande e maravilhoso. Todos podem perceber que não faltou provisão do Senhor e recursos e atuação, não faltou a Tua presença para nos resgatar e para nos buscar. Não faltou do Senhor uma esperança, uma alegria mesmo nos tempos difíceis, mesmo nas maiores lutas. Lá estava o Senhor cuidando das nossas vidas, da nossa eternidade. Lá estava o Senhor nos dirigindo a coisas maiores do que a nossa própria vida, nos levando para a Tua vida, nos levando para a Tua natureza, nos levando para as Tuas bênçãos, para os Teus propósitos maravilhosos. Por isso nós te agradecemos, que ao olhar para o Senhor e contemplar o Senhor, nós vemos algo de bom para as nossas vidas, que não é só apenas por um momento, mas é pela nossa existência na eternidade. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações e sabe o que temos passado. Sabe, ó Deus, que precisamos de sustento para o atual, ou para os dias atuais, para os momentos de lutas. Então contemplamos o Senhor, a Tua eternidade, vemos que somos tão pequenos. Vemos os nossos problemas sobre nós que são bem temporais, bem desses momentos que vivemos. Conseguimos classificar, ó Deus, que esses problemas são muito pequenos em relação ao Senhor. Por isso, quando clamamos a Ti, pensamos, ó Deus, no Senhor como esse Deus grande. Pensamos, ó Deus, que o nosso coração precisa estar voltado a Ti, precisa estar firmado no Senhor, precisa olhar para essas grandezas espirituais que vêm do Senhor. Então alcança-nos, ó Deus, na nossa maneira bem pequena da nossa existência, nesses problemas que para o Senhor são tão pequenos, mas que consomem o nosso coração. O Senhor que conhece, olha o irmão que está do nosso lado. Nós todos precisamos de Ti. Nós apresentamos as vidas ao Senhor, nomes por quais oramos durante a semana, vidas que precisam da Tua manifestação, vidas que o Senhor tem resgatado, que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem transformado. E quero pedir junto com os meus irmãos nesta manhã que o Senhor continue transformando as vidas, para que não andemos apenas como já alcançamos, mas que sejamos todos os dias transformados pelo Senhor, nos preparando para o encontro com o Senhor, nos preparando para a vida do Senhor nas nossas vidas. Não sejamos apenas seres humanos melhores, mas que sejamos filhos de Deus melhores. Bons filhos que amem ao Senhor e sejamos amados por Ti. Bons filhos que não se relacionem com o pecado, nem com os nossos próprios desejos e nem com a nossa visão apenas humana da vida, mas filhos que amem ao Senhor, dentro do contexto que o Senhor tem apresentado já na Tua palavra, da vida que o Senhor tem proposto para nós. Ajuda-nos a viver essa vida do Senhor com alegria, com simplicidade, com santidade também ao Senhor. Que o Senhor nos prove e que sejamos aprovados por Ti, que andemos na Tua graça e na Tua bênção. Cuida dos meus irmãos, cuida das nossas vidas, cuida dessa igreja que ela é Tua.
continua tratando-nos, continua levantando-nos para aquilo que o Senhor tem para nós. Continua colocando a vida de Cristo nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos nos assentar. Enquanto isso, nós vamos nos preparar para cantar o hino de número 37. Deus vos guarde pelo seu poder, sob a regência da irmã Rose. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão colocá-los no gasofilácio. Lembrando ainda que nós estamos em campanha. As reformas têm prazo para serem executadas e nós precisamos participar dessa campanha para que tudo aconteça a seu tempo. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e amparados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde pelo teu terno amor, pela sua mão guiados, no rebanho bem guardados. Deus vos guarde por seu terno amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, do perigo dos pecados, de temores infundados. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para um culto fervoroso e serviço proveitoso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos juntos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor viveremos sempre em sua luz. Como dissemos no início, nós estaremos comemorando o mês de maio, mês da família. E a família Ferreira irá se apresentar nesse instante uma mensagem, uma inspiração musical. E eu gostaria que antes de cantarem, que o irmão Joelson faça a oração de agradecimento pelos dízimos e ofertas que foram levantados. Poderão chegar todos os componentes da família aí, que foi enriquecida aí com esta criança tão especial.
Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esse dia, Senhor Deus, por este amanhecer, pelo nosso respirar, pelo sono que tivemos, pelo Teu cuidado com nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti pela Tua provisão, pela Tua proteção, por aquilo que o Senhor tem nos dado. Não merecedores, ó Deus, mas o Senhor fez isto por amor. Agradecemos a Ti aqui por esses dízimos e ofertas aqui depositados para a Tua obra, Senhor Deus, que seja usado conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, para engrandecimento e enriquecimento do Teu nome aqui na terra, Pai. Para a manutenção deste templo, para os cuidados que temos aqui, ó Deus, em honrar a Ti com as nossas vidas e com aquilo que nós estamos tendo, Pai. Agradeço a Ti por tudo. Perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como quem passas lendo,
Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu coloquei no boletim, irmãos, que a gente tem alguns desafios importantes. Você pode olhar aí na parte de dentro, lado esquerdo, alguns desafios de sermos batistas, de sermos a igreja Ebenezer, mas principalmente de sermos a igreja de Cristo Jesus, de fazermos diferença a começar na nossa própria vida, na nossa família. A meditação de hoje não tem muito a ver com a família no sentido temático. Não procurei um tema que tratasse da família, mas da primeira coisa que nós precisamos tratar para que a nossa família fique bem. Para que realmente haja assim uma parte muito boa em família, primeira pessoa que nós precisamos tratar na família somos nós mesmos. Tem que começar em nós. Comece em mim, lá na minha família. Comece em você, na sua família. Mas que a gente possa experimentar essa vida boa em família. Estava conversando com o Rodrigo agora de manhã antes do culto, e a gente estava falando exatamente disso. De que a situação boa em família não é quando está tudo sem nenhum problema, porque acho que isso nunca vai acontecer, mas quando a gente sabe que todos os problemas podem ser resolvidos, de que a gente pode ter alguém do nosso lado para nos ajudar, para enfrentar, quando a gente sabe que podemos contar com Deus daquilo que nós não podemos fazer, Deus é maior do que nós, mas principalmente de que nós somos dependentes da graça de Deus e Ele tem sua graça para dividir conosco, para nos abençoar então com esta graça. Eu coloquei esses desafios para lembrarmos de um tempo bastante importante que estamos vivendo, um tempo de crise econômica no país, um tempo de polarizações, onde nós estamos querendo resolver as coisas, em que diferente de, pelo menos do tempo em que eu presto alguma atenção nas manifestações, um tempo onde as manifestações que vemos no nosso país, bem polarizadas, elas são bem evidentes e fortes, e elas querem anunciar alguma coisa, querem chegar a algum resultado. Me parece que esse resultado tem sido buscado à força, porque as pessoas não conseguiram achar uma outra maneira de alcançarem um resultado. Então, os desafios que foram colocados aqui vão um pouco contra a maneira que as pessoas têm acreditado que vão resolver a sua vida, porque os desafios estão a começar em nós, no nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e não exatamente de uma maneira bem humana apenas de acharmos as soluções, mas de uma maneira espiritual. Coloquei aqui então no boletim alguns desafios que partem então de nós. Primeiro são os 30 dias de oração pela família. Irmãos, é um desafio grande, porque a gente tem que encontrar um horário para fazermos isso. A gente pode fazer sozinho, pela família, que é o propósito, que haja alguém orando pela família. Então podemos fazer isso quando não podemos nos reunir, mas nos reunir é bastante difícil. Não é tão fácil assim. Essa semana em casa, algumas das vezes nós não conseguimos estar com todos da família. Teve um dia que nós começamos, foi especificamente na quarta-feira, o nosso estudo da quarta-feira começou à quinta-feira, 00:07, já tinha virado o dia, foi o horário que nós conseguimos nos reunir para começar o nosso estudo e o nosso tempo de oração. Então não é fácil conseguirmos, mas são investimentos que são importantes para a nossa vida. Foi o tempo que nós achamos, e que todos tiveram então que pagar o preço, porque no dia seguinte todo mundo teve que acordar cedo, todo mundo teve que levantar no mesmo horário, cumprir todas as suas obrigações, então não foi fácil.
mas todos nós entendemos a importância desse desafio de investirmos, e começa em cada um de nós. Começa em nós dizermos: eu quero isso para minha família, e a diferença que podemos alcançar. Mas é a realidade, e eu não preciso nem levantar uma estatística. Se eu levantasse uma estatística, talvez eu ficasse um pouquinho mais animado, um pouquinho mais triste, mais decepcionado. Mas é a realidade, irmãos, que nem todos estão trabalhando por esses 30 dias de oração em família. São 30 dias que talvez para algumas pessoas elas nunca viveram. Então, da sua vida toda, elas ainda não conseguiram tirar 30 dias para orar pela sua família. Talvez alguns irmãos tenham feito isso ano passado, mas nesse ano também ainda não fizeram. Então, alguns ainda não entenderam a importância do investimento. Alguns entendem que investir na sua família é levá-los para passear, o que não deixa de ser um investimento importante. E se eu disser para ela: você pode deixar de fazer isso? Ela vai dizer não. E eu concordo com ela que ela não deve deixar de fazer isso. Mas eu queria acrescentar esse outro valor, essa outra importância de orarmos juntos. E ele entende o quão importante é passear com a família, mas ele não entendeu o quão importante é orar com a família. Alguns entendem então que é prover financeiramente a sua família com todos os recursos, com tudo que as crianças desejarem, com tudo que os adolescentes desejarem, e os aprovarem todas as suas atitudes. E dizer que linda é a minha filha, que linda é o meu filho, e dizer que está tudo certo, que está tudo em paz. É essa maneira de investir na sua família. Mas é interessante que os 30 dias de oração com a família ainda não entraram como valor. E sabe por quê, irmãos? Nós temos muitas maneiras de achar que estamos investindo na nossa família e não entendemos por que os 30 dias de oração pela família não são vistos como um valor, porque nós não entendemos ainda quem é Deus e qual é o papel de Deus na nossa própria vida. Nós entendemos que Deus é um cara lá em cima, em algum lugar do céu, que de vez em quando faz alguma coisa pela gente. E que tem uma maneira certa de eu falar com Deus, que quando eu falo da maneira certa, Ele então resolve fazer alguma coisa. Talvez pela insistência, se eu orar 30 dias, talvez Deus se canse e aí resolva fazer alguma coisa. Talvez se eu fizer alguma coisa boa para Deus, então Ele olhe para mim e diga: então é isso que eu tenho que fazer. Nós não estamos entendendo quem é Deus e a particularidade de Deus no seu amor para com as nossas vidas, nessa graça que tem sido derramada, na sua presença nas nossas vidas que Ele deseja. Quando ainda o segundo desafio, que é vir para a EBD e trazer a família, esse segundo desafio para mim também é muito importante, porque é olharmos para os valores de Deus e colocarmos no nosso coração. Muitas vezes nós não sabemos quais são os valores de Deus. Nós conhecemos alguns valores pelo que as pessoas dizem, mas não conhecemos da fonte. Nessa, vou chamar assim, guerra polarizada política que nós temos no Brasil hoje em dia, de lados brigando para dizer quem é que está certo, é interessante que a gente se faz de ignorante às vezes para fatos reais, e eu falo: não, isso eu não quero saber, eu vou defender aquilo, porque se eu ouvir isso aqui, eu estou ouvindo o lado oposto. A gente se faz de desentendido porque as coisas estão na nossa frente, e a gente fala: não, mas eu não vou dar atenção para isso, porque eu estou indo contra aquilo que eu acredito. E a gente se faz então como um soldado daquele lado, já que estamos então nesses polos. Então, de um dos polos a gente se faz como um soldado, em que apenas está determinado para mim defender, independente se está certo ou está errado. E eu acabo fazendo isso com o meu time de futebol, acabo fazendo isso com alguns princípios que eu tenho, acabo fazendo isso com o pouco que eu conheço sobre Deus também. Quando na verdade a gente precisava voltar à fonte e ter na fonte da palavra de Deus realmente o princípio. Quando eu coloco esse desafio para a gente trazer a nossa família para a EBD,
Eu não estou falando nem do nosso culto, que seria muito bom, importante. Você está vendo quantos bancos estão vazios aqui hoje. Eu dou graças a Deus que você está aqui, podemos estudar e podemos nos firmar. Mas eu quero dizer para você, quando eu coloquei esse desafio aqui, eu pensei quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de aprender e de viver esses valores. O texto que nós vamos estudar hoje está lá no Salmo, no capítulo 1. Você já conhece, nós já tivemos a oportunidade de estudar. Mas a primeira expressão do salmista é bem-aventurado. Bem-aventurado. Deu tudo certo. A aventura foi boa. Aquele que se aventurou se deu bem. Bem-aventurado. O resultado da sua aventura foi um resultado bom. Então gera em você felicidade, satisfação, alegria, aquela sensação de vitória. E é isso que o texto está dizendo, que você vai viver, você vai ser bem-aventurado. Quando eu penso então trazer a família para a EBD, é nisso que eu estou pensando. Que você está contente, que você está feliz, que você pode estar com a sua família juntos, estudando a palavra de Deus, valores verdadeiros. Porque a gente coloca às vezes valores do mundo. A gente coloca para eles, é importante que você trabalhe, é importante que você estude. A gente trabalha para os nossos filhos assim. Nós ouvimos isso dos nossos pais. Mas o mundo muda tão rápido. Aquilo que eu estudei ontem pode não ter validade mais nenhuma hoje. Uma profissão muito importante há um tempo atrás já nem existe, ninguém nem fala mais disso. Esses valores são relativos e mudam muito rápido. E eu caio na descrença, no descrédito, porque eu disse que aquilo era tão importante e as pessoas olham, onde está aquela importância? Essas importâncias não sustentam a nossa vida. Mas quando eu falo aqui de virmos juntos na EBD, eu estou falando de estarmos juntos em família. E estar junto em família é uma coisa que não se perde nunca, esse valor. Ainda que o mundo esteja destruindo a família, destruindo esses valores, destruindo essa satisfação de vivermos juntos. A segunda vantagem de trazer a sua família EBD, primeiro de estar juntos, o segundo é de colocar esses valores que são eternos. E aí eu sei que o mundo vai mudar, os valores do mundo vão mudar, a influência do mundo vai estar sobre a minha família, mas eles têm valores eternos. Eles têm valores e princípios que estão arraizados no seu coração, e isso não os deixa serem dominados pelas ondas do mundo, com os seus valores também relativos, inconstantes, instáveis, mas ao contrário, há uma família junta na EBD, tem aprendido a valores reais, e na hora da luta, da dificuldade, tem alguma coisa boa para se viver. Na hora da luta, da dificuldade, a gente sabe buscar juntos a Deus, a gente sabe o que dizer para o Senhor, a gente não está desorientado e perdido, ainda que às vezes nos sintamos frustrados, ainda que nos sintamos abatidos, cansados, tem sempre uma esperança que vem de valores que são eternos, e os valores que são relativos, eles não ajudam nessa hora. Vamos ler então o livro dos Salmos, no Salmo capítulo 1. Vou ler nessa versão bem tradicional e vou pedir que você me ajude, e se você souber falar de cor, então que você fale comigo. E tem um desafio muito bom da gente decorar o capítulo 1. Eu tenho muita dificuldade de memorização e é sempre um desafio. Eu tento às vezes ensinar os meus filhos, antigamente um pouco mais, consegui às vezes falar o Salmo inteirinho. A Ellen talvez ainda se lembre de como fala o Salmo capítulo 1 todo de cor, né? Mas como falta treino, a gente vai perdendo. Vamos treinar hoje então. Começa como, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, o qual dá seu fruto na estação própria,
e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que se espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nessa versão que eu tenho aqui que diz conduz à ruína, mas na versão que eu me lembro de quando eu estava ainda há tempos atrás, dizia perecerá. Vamos estudar então brevemente esse texto, porque há muita coisa que se poderia falar. Algumas já foram ditas em outros estudos, mas irmãos, eu queria que você gravasse essa palavra bem-aventurado como uma meta para a sua vida, uma meta espiritual para a sua vida. Bem-aventurado. O interessante é que uma meta bem humana, de trabalho, de justiça social, de moralidade na política, todas essas metas bem humanas, irmãos, elas nunca são alcançadas. E a Bíblia, nos seus relatos dos últimos tempos, diz que tudo isso não vai ser encontrado, mas que tudo isso vai ser sempre pior. Se houvesse uma vida bem certinha em cada uma das famílias, irmãos, eu diria que teríamos esperança de que no Brasil, no mundo, na política, no serviço, nós teríamos boas relações. Mas nem nas nossas famílias nós conseguimos boas relações. Nós discutimos com as pessoas, nós temos pensamentos diferentes. Algumas pessoas agem à sua própria maneira. Algumas pensam nas outras, outras pensam em si. As pessoas são diferentes. E o relacionamento na família é conturbado. E você pode ter certeza que o país vai refletir o que são as famílias. Então, como é a sua família, é como vai ser o nosso país. E eu não sei se é para a gente ficar alegre ou triste com isso, mas nós estamos trabalhando para investir nas famílias. Se nós investirmos na família, irmãos, eu acho uma maneira de dizer, eu tenho convicção de que essa palavra de Deus se cumpre na sua vida. E a primeira palavra então é bem-aventurado. A consequência de que a sua aventura deu certo, que tudo foi bem na sua aventura, é alegria, satisfação, sensação da conquista, da vitória, tudo isso que eu já disse. Por isso eu quero frisar bem nessa palavra bem-aventurado, porque se você investir nas coisas certas, aquilo prospera. E se aquilo prospera, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Alguém que tem as suas finanças bem prósperas e que tem bastante recursos financeiros, é uma pessoa que tem um lado da sua vida bem resolvido, mas não todos. Aquele que gosta de trabalhar bastante, não se importa com os seus rendimentos, mas gosta do trabalho, de evidenciar a sua vida, de influenciar, de produzir. Ele tem um lado da sua vida que é muito bem sucedido e próspero, mas nem toda a sua vida é bem resolvida. Aquele que investe em servir os outros e cuidar de todas as pessoas que estão ao seu lado, tentando ser boa para todas as pessoas, ela tem uma parte da sua vida muito bem resolvida e próspera, mas nem toda a sua vida é bem resolvida. Mas eu quero afirmar, como a palavra de Deus afirma, que se você investir na sua vida espiritual, toda a sua vida é bem resolvida. Continuo dizendo que não haverá paz, naquele sentido que não tem problema nenhum na sua vida. Tem conflitos, tem problemas, mas você consegue enxergar a solução para todos eles, mesmo que a solução não seja visualizada em meios humanos, mas você sabe que há um Deus que está cuidando de todas as coisas. Eu fico impressionado de que a gente lê a história da humanidade e a gente vê um Deus que esteve sempre dirigindo a humanidade. Você pecou, então agora você sofra as consequências do seu pecado. Você é uma nação que me buscou, a nação me buscou, então vai ser abençoada, haverá fruto na terra, vocês serão bem-sucedidos, o inimigo não vai te vencer.
Mas você é uma nação que me ignorou, você me ofendeu, você buscou outros deuses, você procurou a sua própria satisfação, você foi segundo as suas próprias inclinações, estou longe de você, você não prospera. Se você vê essa história, irmãos, qual é o segredo para uma nação ser bem-sucedida? Qual é o segredo para a sua família ser bem-sucedida? Não parece meio óbvio? Parece tão óbvio, mas por que a gente não investe nisso? Por que muitos cristãos ainda lutam por questões políticas, quando a gente sabe que deveríamos lutar pela palavra de Deus e ensinar as pessoas que elas deviam se prostrar diante de Deus, se quebrantar dos seus pecados, e quando as pessoas arrependidas olharem para um Deus grande que perdoa e que passem a viver uma vida onde o centro da sua vida é Cristo, tudo está resolvido, irmãos. Por que a gente não investe nisso? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. É interessante que a gente pode olhar aqui uma classificação que já começa no primeiro texto, que na primeira frase há uma classificação: há ímpios e há justos. Qual deles nós somos? Está meio fácil. Se você não estiver numa crise existencial, todos nós somos justos. O único que não se considera justo é quem está numa crise existencial, que aí ele está em autocomiseração. Eu não me amo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não presto para nada. É uma crise que ele está vivendo, ele precisa tratar isso. Mas fora isso, todos nós somos justos. O que eu penso é bom, é certo. Se todo mundo fizesse como eu falo, daria tudo certo. É como nós pensamos. Mas o texto diz o seguinte: não ande segundo o conselho dos ímpios. Então quem é o ímpio? Na minha cabeça é o outro. É simples assim. Nem se bem-aventurado, então, o que não ouve o conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores. E aqui é interessante que o texto já fez uma comparação. Então está andando e o outro parou. Mas um estava andando segundo o conselho dos ímpios, o outro parou no caminho dos pecadores. Os dois estão errados. Não importa se está andando ou se está parado, se você andou segundo o conselho dos ímpios ou parou no caminho dos pecadores, está tudo errado. Mas quem são os pecadores? Na minha cabeça, são sempre os outros. Bom, também é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E os escarnecedores são aqueles que têm muita coisa para rir dos outros, porque ele se considera justo, ele se considera certo, ele está bem consigo mesmo. Então, vamos rir de quem? Dos outros. É assim que funciona. E é simples uma avaliação. Mas me lembro de John MacArthur Jr. dizendo que aqui, essa primeira apresentação, ele classifica por questões éticas. É bem interessante, é uma questão ética. Uma questão ética, porque se nós olharmos mais profundamente e não olharmos defendendo a nós mesmos apenas, mas olharmos segundo os olhos de quem é que classifica o justo e o ímpio, e aí não somos nós mesmos, mas quem classifica na palavra de Deus é o próprio Deus. Então aí nós vamos depararmos com textos como do Salmo 53, se eu não me engano, que diz então que não há um justo sequer. Nós vamos para Romanos capítulo 3, dizendo também que não há um justo sequer. Então nós nos fazemos de mentirosos, nós nos enganamos a nós mesmos, dizendo: olha como eu sou bom. E aí nós nos enganamos a nós mesmos. Mas se olharmos segundo os olhos de Deus, nós vamos ver que não somos bons, que precisamos de alguém de fora que trabalhe pelas nossas vidas, que nós não podemos trabalhar por nós mesmos. Estamos condenados, nós somos os ímpios. Essa é a condição do ser humano. Mas o texto diz que se não andarmos segundo o conselho dos ímpios, nem nos detivermos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, seremos bem-aventurados. E o bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A maioria das pessoas vai dizer: isso é horrível, não tenho paciência, não tenho prazer, não tenho alegria nisso. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite não é alguma coisa
agradável para a maioria das pessoas. Irmãos, tem uma outra questão muito importante. Alguns têm muito prazer em estudar e conhecer. Um computador conhece muita coisa, mas não transformou a vida dele. Um computador tem muitas informações. Um computador tem acesso hoje em dia a todas as informações do mundo, inclusive sobre a sua vida e a minha vida. Mas isso não muda o computador. Ele continua sendo um computador. O que o texto está dizendo aqui, irmãos, são de pessoas que olham para a palavra de Deus e que fazem essa informação passar pelos seus olhos, chegar à sua mente e permitir que o Espírito de Deus as transforme. Porque aí deixa de ser um ímpio e passa a ser um justo. Porque ele entende que há um caminho certo, que dos dois caminhos que são apresentados aqui, um é o caminho dos pecadores, e que esse não é o bom caminho. O que o texto está dizendo é que há uma transformação. Quando a gente fala de meditar, irmãos, nós estamos falando não apenas de ler, de entender, de dizer que boa palavra, não apenas de conhecimento e de nos sentirmos bem com essa palavra. Essa palavra fez muito bem para mim, mas o texto está dizendo de transformação. Eu não sei quantos passaram por transformações verdadeiras. A gente vive num contexto. Então a gente vive nesse contexto. Quando você vai para fora, você fala, é muito diferente. Eles são diferentes, realmente são, é contexto. Agora você passa a morar lá com outras pessoas, você começa a aprender os mesmos hábitos. Às vezes você passa a usar o mesmo tipo de roupa. Daqui a pouco você começa a falar como as pessoas da onde você mora. Isso não significa que você nasceu lá. Isso não significa que você mudou a sua natureza. Você só mudou o seu comportamento. Quando a gente fala do bem-aventurado, o texto está falando desse que mudou completamente a sua vida, que ele não está mais andando no caminho dos pecadores. Por isso que ele é bem-aventurado, porque ele é uma outra pessoa. Porque ele não está mais numa condição de quem anda segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio juízo, segundo a sua própria força. Agora ele tem outros valores. Os valores são diferentes. Esses valores aqui são valores eternos. Quando você falava um negócio desse aqui para um judeu naquela época, ele entendia que a mudança que faria na vida dele não acabaria na vida dele, continuaria na sua família. Quando ele recebe as instruções para que ele ensine os seus filhos, porque ele sabe que aquilo vai continuar sobre os seus filhos. Quando você vê nos 10 mandamentos dizendo que aquilo vai permanecer por 1000 gerações, é isso que Deus está falando. Tem a ver com a família, que a minha vida e a minha atuação na minha família tem que ser alguma coisa para a eternidade, não só para o tempo presente. Não é quanto eu investi de dinheiro nos meus filhos, não é quantas horas eu passei com os meus filhos. São coisas boas, eu preciso investir dinheiro, preciso passar tempo, é necessidade deles e minha estarmos juntos. Mas a Bíblia está falando que não é só isso. A Bíblia está dizendo que tem valores muito maiores, muito melhores, que perduram, que permanecem. O texto vai dizer então que meditar nessa lei é algo que lhe dá prazer. Não é estudar e não é conhecer, mas é meditar. É pensar o que essa lei tem a ver comigo, é trazer os valores que estão aqui no papel para o meu coração, que é o que Jeremias está dizendo que vai acontecer lá no capítulo 33. Deus vai transformar isso e essa lei vai estar no coração deles. Muda completamente. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu não vou lembrar todos os valores, os dados agora, mas uma pesquisa começa dizendo quantos frequentavam a igreja, de jovens, uma pesquisa com jovens. O número era muito grande, muito grande. Então, que bênção, jovens na igreja. Depois, quantos já tinham aceitado a Jesus? O número caiu um pouquinho, mas ainda o número é muito grande. E tinham mais perguntas, quantos
tinham alguma participação realmente na igreja efetiva, toca, canta, participa de algum trabalho da igreja, o número caía ainda um pouquinho, mas o número é expressivo ainda. Mas a última pergunta é: quantos foram transformados e têm convicção de que nasceram de novo? Aí era assustador, ou posso dizer, é assustadora a diferença dos números. Que essa convicção, irmãos, é completamente diferente. Quantos estão vivendo no contexto, estão usando o nome de Deus, falando em nome de Deus, mas infelizmente não nasceram de novo, não experimentaram uma vida que tem a ver com Deus. A gente canta, isso emociona, a gente ora e Deus responde: eu estou bem com Deus. O rico pensava assim, quando via Lázaro lá no seu portão, falava: lá está um homem, aquele ali Deus odeia, olha o que ele está passando, aquele Deus odeia, mas eu estou bem sucedido, Deus me ama, está tudo certo na minha vida. Como a impressão que a gente tem nos faz julgar pelos nossos olhos, pelos nossos conhecimentos. Mas o próprio texto onde Jesus está ensinando diz que não, que aquilo foi completamente invertido, que aquele pobre, desprezado, mendigando e cheio de chagas era o homem que Deus amava, e que o rico foi sepultado e foi para um lugar de tormento. Irmãos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus e precisamos meditar, porque essa transformação que muitos não percebem, ela precisa acontecer em cada um de nós. Esse daí que é bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, é uma nova criatura. A natureza dele é outra, ele não é um computador, ele não tem mais a mesma natureza. Aquelas palavras fizeram sentido, mudaram a sua vida. E ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, a folha não cai e tudo quanto faz prospera. Irmãos, essa água que nos dá o fruto é que faz a diferença. Se aqui na frente é um rio e a árvore está plantada aqui, irmãos, é uma árvore muito boa e ela dá o seu fruto. Mas a mesma árvore, se ela for plantada mais longe e não tiver água, é uma árvore seca. É assim que a gente julga as pessoas. A natureza da árvore é que ela pode produzir bons frutos, que ela pode ter folhas, que ela pode ser bonita, mas ela precisa da água. A mesma árvore, ela pode ser seca ou pode ser frondosa, frutífera, mas ela precisa estar recebendo a água. A água é uma fonte externa, não está nela mesma. Essa fonte externa, essa água que precisa estar na árvore para que ela produza bons frutos, tenha boas folhas, produza no tempo certo, seja tudo aquilo que se espera de uma árvore. Mas os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha, aquele monte de feno. O povo de Israel entendia muito bem essa palavra, porque eles têm várias regiões desérticas lá. E eles sabem a diferença entre alguns metros de plantação. De você plantar um pouquinho mais para cá e aquilo ser lindo, maravilhoso, frutífero, e um pouquinho mais para lá e aquilo não ter validade nenhuma. De virar uma palha e o vento leva para lá e para cá. Então tem muito movimento, mexe o tempo todo, está em vários lugares, mas não tem fruto nenhum, é seco. Que diferença, irmãos? Os ímpios então não subsistirão no juízo. Agora veja só que até esse ponto, irmãos, até o versículo 4, MacArthur diz que aqui é uma classificação ética. Você observa e vê que há problemas éticos, e problema ético é ligado à moral, e moral tem a ver com uma fonte externa que diga o que está certo e está errado. Quando não tem moral, nós nos deixamos ir pelos nossos próprios desejos. Há uma briga que nós ouvimos o tempo todo, que você pode ver no YouTube, na televisão, nos sites.
há uma briga entre algumas pessoas que dizem que a gente tem que se libertar desses padrões que são velhos. Mas são esses padrões velhos, que são padrões morais, que vieram de uma fonte externa, que vieram do próprio Deus, que estão na palavra de Deus, que sustentam o valor da existência do homem, o valor da família, o valor de termos alegria em ser alguma coisa. Quando nós simplesmente abrimos mão desses padrões éticos, nós nos deixamos ir para todas as nossas inclinações. Então realmente não temos valores éticos. Nós somos o que a Bíblia diz de ímpios. Nós vamos o nosso próprio deleite. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu vou fazer. E a nossa sociedade tem caminhado para esse deleite. Nós queremos nos libertar dessas coisas. E quando a gente fala para o jovem, jovem, você tem que ser puro. Jovem, você precisa ser santo. Jovem, você precisa meditar na palavra de Deus. Não tem prazer nisso. Jovem, você precisa se abster da sexualidade e colocar isso como um prêmio que você recebe para viver na sua vida de casado, que aí haverá verdadeiros valores, que aí haverá verdadeira alegria. Mas o jovem diz, mas todo mundo não está fazendo isso. Quantos crentes também não estão fazendo isso? E quantos modelos nós temos que não estão fazendo isso? E quantos pais estão dizendo, não tem problema, filho, faça o que tiver na sua cabeça, é a sua consciência. Irmãos, não é a consciência que não vai nos julgar. Consciência dá um julgamento hoje, mas na eternidade não é nossa consciência que vai nos julgar. Na eternidade vai ser o próprio Deus que vai nos julgar. Valores éticos são valores que aqui apresentados são valores que vieram de uma fonte externa, aquela água que passava lá no lugar certo, e que eu preciso me achegar onde está a água, eu preciso estar lá, e estando lá, então dou bons frutos. Ali tem um sentido para a minha vida, ali há uma árvore frondosa, que frutifica, que abençoa. Mas aqui tem a parte de uma questão jurídica agora. Aqui há condenação, irmãos. A parte da bem-aventurança acabou. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Aqui é a condenação. O ímpio não subsistirá. O caminho do justo, esse Deus conhece. E quando a gente personifica o caminho do justo, você pode usar a palavra de Deus para isso. Por exemplo, em João 14,6, quando o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Personificar o caminho do justo é olhar para Cristo. O caminho do justo é Cristo. Deus disse, o caminho do justo eu conheço, mas o caminho do ímpio perecerá. Se eu personificar o caminho do ímpio, quem é o caminho do ímpio, irmãos? Não é nem o próprio homem, é Satanás. É ele que está criando esse caminho. É ele que está dizendo para os nossos jovens, vá adiante, você está certo, aproveite a vida. É Satanás que está dizendo, não escute mais o seu cônjuge, não dê valor para ele, você precisa ser feliz. É Satanás que continua dizendo, não olhe para a sua natureza, vá procurar a sua felicidade, seja quem você quiser. Deus está dizendo, eu vou te fazer bem abençoado, bem-aventurado, e vai ser difícil, mas vai dar certo, eu vou estar com você. Mas Satanás e o mundo dizem, vamos que vai ser muito melhor, e você vai ser feliz, e você sempre se sente sozinho. O caminho dos justos Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o caminho dos ímpios, ele vai perecer. Se você olhar no Apocalipse, você já sabe disso, mas ele vai ser lançado lá no lago de fogo. Satanás, os seus anjos, lá no lago de fogo. E parece que isso virou história da carochinha. Então um dia nós contamos a história do Papai Noel, outro dia do Coelho da Páscoa, outro dia do inferno, outro dia do céu. São os mesmos valores. Irmãos, quero convidar você
para aceitar alguns desafios. Eu coloquei alguns aqui no boletim. Nem comentei do terceiro, que é a nossa campanha, que o irmão Paulo falou, para regularizarmos tudo isso daqui, que é uma campanha de fé, sim, porque a situação está difícil para todo mundo, mas todo mundo participar. Eu tenho pedido, irmãos, vamos participar, cada um à sua medida. Você pode com um pouquinho, dê pouquinho, mas seja participante, diga, eu me comprometo. Quando você se compromete numa campanha como essa, irmãos, não vamos mentir para nós mesmos. Não vamos dizer, Senhor, estou me comprometendo com o Senhor aqui de uma coisa tão espiritual, porque nós estamos investindo aqui em tijolo, em parede, em projeto, são gastos. Sexta-feira o Roberto estava aqui, o Leonardo tirou as fotos, eu não consegui colocar aqui para vocês, mas o Roberto estava aqui, já medindo, já olhando o projeto, já tomando algumas atitudes. Ontem chegou o primeiro material já, então nós já investimos alguma coisa, nós já contratamos e agora temos que pagar, mas o compromisso é conosco mesmo. Quais as consequências? Primeiro, nós vamos poder testemunhar de Deus, dizer, Deus abriu o caminho, porque eu fui fazer o que é certo. Eu não ouvi o conselho dos ímpios, que dizia, vai lá, fala com alguém, tal, que a gente consegue um caminho. Eu não sentei na roda não me detive no caminho dos pecadores, dizendo, nós não vamos conseguir, tem um dinheirinho que vai ali que resolve todas as coisas. Também não me assentei na roda dos escarnecedores, olha lá os outros tentando fazer, não conseguem, eu já achei um caminho bom, já resolvi todo o problema. Não, o caminho é de sofrer mesmo. Nós temos que ajoelhar, temos que chorar diante de Deus, temos que fazer dia de jejum e oração, nos entregamos, Deus abre as portas, porque nós não conseguimos fazer o que é certo, e Deus abriu, Deus fez, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Nossa campanha financeira aqui, para regularizar a nossa igreja, é para isso. Nós trabalhamos, nós colocamos o nosso dinheiro suado, com muita dificuldade aqui, mas as coisas acontecem porque Deus abre, Deus vê a nossa fé, Deus faz acontecer. Nós somos participantes, alguns com mais, alguns com menos, mas Deus olha o nosso coração. Você conhece a história da viúva entregando aquelas poucas moedinhas? Jesus não ensinou a desprezar as poucas moedas, não. Jesus ensinou a olhar para o seu coração e participarmos, e de não negociarmos com Deus. Deus, eu vou colocar aqui, depois o Senhor me abençoa. Não é isso não, é dizer, Deus, eu estou colocando aqui porque eu entendo o compromisso que eu tenho, eu entendo que eu tenho que dignificar o nome de Deus e de Cristo Jesus, eu tenho que dizer que nós somos pelo caminho certo e que o Senhor nos abençoou. E nós vamos ter aqui um prédio com regularização da prefeitura, com os recursos, concluindo tudo isso, nós vamos poder colocar o nosso elevador, e as pessoas que têm dificuldade vão poder subir pelo elevador, e elas vão se sentir satisfeitas, e a gente vai ter aquela sensação de que nós somos bem-aventurados. Mas começa com a gente mesmo, cada um de nós, irmãos, aceitar esse desafio de orar pela família todos os dias, pelo menos nessa campanha. Não deixar passar nenhum dia, irmãos, que você não ore pela sua família, e todos os dias que você puder orar com a sua família. Começa com esse desafio de juntá-los e trazer para a EBD. Quantos pais falaram, não, eu deixo meu filho dormir, coitado, está muito cansado, estuda, trabalha, eu não vou levantar ele no domingo. Mas depois você não consegue dormir porque o seu filho está em situações ruins, porque não aprendeu valores importantes. Então faça esse desafio, vai lá tirar ele da cama. E não pense que lá em casa é fácil, não, é difícil do mesmo jeito, igualzinho na sua. É difícil para eu levantar da cama muitas vezes, é difícil para acordarmos nós todos, é difícil para tirar os meus filhos da cama, todos estão cansados. No frio a gente sofre igualzinho a você, mas não é interessante? Fiquei pensando, às vezes a gente não consegue chegar no horário que gostaríamos aqui, e aquela confusão até tirar todo mundo da cama, até colocar toda a roupa, amarrar o cadastro, esquecer de escovar o dente. Quando a gente sai já está em cima da hora, a gente chega aqui em cima da hora. Eu sei que algumas pessoas olham e falam, olha o pastor chegando em cima da hora, não lembro de ter chegado atrasado. Se acontecer algum dia, com certeza bastante gente falou. Mas é interessante como a gente classifica as coisas. Por que o pastor não pode chegar atrasado, irmãos? Porque ele é modelo, não é isso? Concordo, e eu trabalho por isso. Mas é modelo para quem?
Porque se você está tranquilo de chegar atrasado, então o pastor não é modelo para você e você não deveria cobrar o pastor. Mas alguns ainda assim cobram, por quê? Porque eu pago o pastor. Irmãos, alguma coisa está errada. Nosso compromisso não é dessas cobranças, não é de avaliarmos um ao outro. Nosso compromisso, irmãos, é de estarmos diante de Deus com corações quebrantados. Nosso compromisso é de sermos bênção para o nosso irmão. Eu não quero chegar atrasado aqui, irmão, porque eu quero que você chegue junto comigo e a gente comece o culto na hora e termine o culto na hora, mas que nesse tempo a gente tenha corações que viveram a presença de Deus aqui. Eu estava falando hoje com uma pessoa, estava dizendo, essa semana estava conversando com uma pessoa, estava dizendo, não me importa de ficar até madrugada aqui, não me importa de acabar IBD, minha família ir embora para almoçar, para fazer o almoço, e eu ficar aqui com vocês, ficar com qualquer pessoa que precise, eu fico o tempo que precisar. Não me importa de vir aqui na igreja, abrir igreja 1h da manhã, para receber aqui você na sua necessidade, como eu já fiz, de chegar aqui 1h da manhã, sair às 4 da manhã e depois voltar às 7 da manhã. Não tem problemas com isso, irmão. Eu tenho problema quando a gente trata os outros com indiferença. Tem problema quando a gente foge dos padrões bíblicos, quando a gente quer se classificar humanamente. Isso eu tenho problema. Então, por favor, irmão, conte comigo para andarmos juntos. Conte comigo para caminharmos juntos, para buscarmos a Deus, para chorarmos diante de Deus. Talvez eu não esteja lá na sua casa, mas eu estou aqui. Se eu não puder ir na sua casa, venha para cá. Mas não deixe de chorarmos juntos. Não deixe de buscar, não deixe de ligar, de procurar, de andarmos juntos. Porque quero andar com você nesse caminho que o Senhor conhece. E não vai ser fácil, às vezes eu vou errar, eu já errei, eu conheço, eu sei quem eu sou. Irmãos, e se você diz que eu tenho bastante erros hoje, é porque você não me conheceu antes. E você também vai errar, mas vamos andar juntos? Vamos andar no caminho que o Senhor conhece? O que você responderia para meu convite? Vamos andar juntos no caminho que o Senhor conhece? Bom, qual vai ser o resultado disso? Como alguém ou você mesmo vai poder classificar você ou andar no caminho que o Senhor conhece? E você é bem-aventurado. Irmãos, as pessoas vão dizer isso de você. Você vai olhar para as suas lutas, que elas não vão embora, elas vão estar lá. Mas você vai olhar para todas as suas lutas e vai dizer: eu sou um bem-aventurado. Eu tenho convicção disso. Eu convido você para andarmos juntos. Mas, irmãos, não como um contexto de vida, não como um padrão cultural, não como um grupo social, não como uma instituição. Convido você a andarmos juntos como igreja de Cristo, pessoas que nasceram de novo, que estão lá recebendo essa água. Não vem de nós mesmos, irmãos. Não sou eu que vou dizer o que você está fazendo de certo ou está errado. Você vai receber essa fonte externa, que é a palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus. Irmão, você vai receber essa água, que é o Espírito de Deus na sua vida. E lá na sua vida, essa presença de Deus, o Espírito de Deus, vai caminhar em você, na justiça de Deus, no caminho que o Senhor aprova. Você crê assim? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Pode ficar em pé, irmão? Fique em pé, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor, pedindo as Tuas bênçãos sobre nós, pedindo a Deus a Tua aprovação sobre nós, não naquilo que estamos fazendo de errado, mas no sentido de que o Senhor nos ajude a andarmos no caminho que é certo. Não pedimos a Tua aprovação para aquilo que fazemos, depois nos arrependemos e agora não queremos colher as consequências. Mas pedimos a Tua aprovação no sentido de que os Teus valores estejam no nosso coração e que não façamos nada daquilo que o Senhor desaprova. Que o Senhor nos ajude a andar nesses bons caminhos do Senhor, com segurança, com alegria. Que o Senhor nos ajude a amar ao Senhor sobre todas as coisas, a amar a Tua palavra, para meditarmos nela não como uma coisa difícil, mas como uma coisa bem natural para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Alcança as vidas, todas que buscam o Senhor, que se entregam hoje ao Senhor.
Ajuda-nos nesse desafio que temos de orarmos pelas nossas famílias. Ajuda-nos nesse desafio que temos de trazê-las para o convívio com os irmãos. Ajuda-nos nesse desafio que temos de colocar os nossos recursos para sermos aprovados por Ti e para testemunharmos da Tua grandeza, da Tua pureza, da Tua santidade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de ouvirmos alguns avisos de divisão em classes, uma reflexão sobre família, porque em maio nós vamos ouvir muitas vezes, como já começamos essa semana. Família. Eu estava pensando, por esse tempo, que a família, quando Deus criou os seres vivos, Ele criou as famílias, e no reino animal, antes do ser humano falar dele, né, que é o máximo, né, existe uma alta organização de família, principalmente entre os lobos. É impressionante a ordem com que os lobos obedecem o chefe da família. Algumas espécies de macacos também fazem a mesma coisa, e até os felinos. Tem muitas histórias sobre, principalmente lobos, como eles se organizam em famílias. Mas descendo um pouco na escala, eu estava pensando até nos insetos. Tem um grupo, vocês estudou lá em ciências lá, que são chamados insetos sociais, que são fala aí, abelhas, formigas e cupins. São insetos organizados, muito bem organizados. Só que, ao invés de ser patriarcado, como naqueles que citamos, os lobos, outros, é um verdadeiro matriarcado. Esses três grupos obedecem à rainha, que é a única que manda no pedaço, e ela manda pela voz dela de cantar. A rainha tem um som muito mais agudo do que as demais formigas, ou melhor, abelhas, né? Ela é a única que se reproduz, e as outras servem a ela como operárias. As formigas também têm os soldados, e o cupim também. Então, chegando para o ser humano, as famílias, né? Eu estava pensando em duas famílias essa semana, que uma serviu para a bênção da humanidade e outra para a maldição, né? A da bênção é a família Graham, Billy Graham.
E só um detalhe da família dele: o Billy Graham, bom, quando os filhos cresceram, se casaram, vivem em alguns países, ele diz assim, historiadores dele dizem assim: toda vez que algum filho ou filha entrava na minha casa, na minha sala, eu me levantava para recebê-lo. Eu nunca recebia meus filhos sentado. O resto da história do Billy Graham vocês conhecem. Por outro lado, uma família que ainda está muito ativa é a família Jong. É a maldição da sociedade. São os ditadores da Coreia do Norte, que vai passando de uma geração para outra. Aquela família é uma maldição, enquanto a outra é uma bênção. Irmãos, mas as famílias que estão esse ano e ano passado, mundialmente falando, em evidência, são as famílias separadas, estraçalhadas, principalmente na Síria e no Iraque e outros lugares também. Vocês, se tomam ônibus ou metrô, vocês vão encher de gente estrangeira, falando uma língua, como diz lá o Velho Testamento, que vocês não entendem, né? Uma língua que vocês não entendem. Lá para o lado da Zona Leste está lotado de línguas estranhas, né? Para nós, né? Não para ele. Essas pessoas não são as famílias todas. Uma parte ficou lá. Desculpa de citar um caso pessoal. Durante a Primeira Guerra Mundial, minha família original lá foi estraçalhada, cada um para um lado. E os que vieram e migraram para o Brasil estão aí. Mas quem ficou lá só depois de 60 anos, que foi descoberta lá através de quando a União Soviética acabou, então se abriu a correspondência, né? E só que fazia 4 meses que a pessoa lá tinha morrido. Então essas famílias estão por aí, terrivelmente necessitadas, né? Agora vamos falar de nós, né? Vamos falar de nós, as nossas famílias, como o pastor já falou bastante. Eu estava lembrando, para terminar, nos Estados Unidos foi um modelo de escola dominical, depois da Inglaterra, que nós copiamos quase literalmente. Mas, na época do presidente Lyndon Johnson, ele havia sempre ainda tem, que o grande discurso do presidente aos americanos. E o presidente, nesse discurso, ele falou que os Estados Unidos da América do Norte são a grande sociedade. Essa frase ficou famosa, a grande sociedade. Mas naquela época, milhares e milhares, 50 mil pelo menos, morreram no Vietnã nessa hora dessa grande sociedade. Fazendo um paralelo, né, a nossa grande escola, a escola dominical, escola bíblica dominical. Irmã Rosimeire e o irmão Joelson estão com a palavra para aviso. E continuando, família, oração. Deixa aqui. Família em várias línguas, né, Rosimeire? Tem o mesmo nome, né? Ainda não pesquisei família, isso não, mas vou acreditar em você, porque você sabe. Mas ainda não pesquisei. Bom, irmãos, essa semana foi uma semana assim super intensa para mim. A semana que começou a nossa campanha dos 30 dias da família. Posso dizer que foi uma bênção, viu, pastor? Posso dizer, eu gostei muito da mensagem, do desafio que o pastor falou. E como eu coloquei no boletim aqui, até quarta-feira nós tínhamos 123 pessoas cadastradas e acompanhando.
E eu recebi muitas mensagens, vocês não recebem, as pessoas que são cadastradas não recebem, mas eu recebo. E eu gostei muito de uma mensagem que eu recebi, de uma família, de um pai de família. Ele vai se identificar, mas eu não vou falar. Amém. Já está sendo uma bênção para a nossa família. Hoje tivemos um tempo muito agradável após a oração, sem celular, sem TV, meditando na palavra, confessando nossas falhas para Deus e força no nosso dia a dia. Bom, né? Eu recebi e quero passar para vocês. Tem outras, eu vou passar depois na nossa lista. Quero que vocês vejam o que eu coloquei aqui no boletim, tá? Não vou falar. E vou falar o que não está. Jovens, hoje o dia é dedicado aos jovens. E eu gostaria que quem trabalha com jovens aqui na igreja, que enviassem para cada jovem e cada adolescente. Eles precisam ler essa meditação do dia de hoje, que é dedicado a eles. Gostaria muito que os jovens lessem, tá bom? Então, depois a gente vai colocar na página da igreja, já pedi para o Jefferson, mas eu gostaria, assim, o áudio, manda para os jovens. Jovem mandando para o jovem. Outra coisa aqui é que nós recebemos da junta para estarmos em oração 1 minuto todos os dias ao meio-dia. É mais um desafio. 1 minuto nesse mês de maio, todos os dias, orando pela família, sua família e as famílias do mundo, tá? E é só isso. Ah, sim, tem mais uma coisa aqui. Nós fizemos, eu pedi para o Leonardo, ele fez a cópia dos dias de oração. Isso para os idosos que não têm como entrar na internet. Então, me procurem, tem mais ou menos umas 20 cópias aqui comigo. Me procurem para vocês poderem também estar com a gente. Quem não tem internet, não tem WhatsApp, está meio fora aí da realidade agora nossa, pode participar, tá bom? Me procurem que eu vou entregar. Agradeço muito as pessoas que estão nessa nossa lista e peço que aqueles que ainda quiserem estar, me procurem ou então vejam aqui. É fácil. Entra nos contatos, coloca meu nome, ali o meu número que está aqui para vocês verem. E manda um oi para mim. Mandando um oi para mim, não é para mandar, falar, conversar, bater papo. Manda um oi para mim que eu já sei quem você é e coloco na lista. É só isso, tá bom? Vamos essa semana ter mais gente. São 125 pessoas, por enquanto. Bom dia, irmãos. Todos os dias são dias especiais para nossas mães. Mas domingo que vem nós estaremos comemorando um dia especial para elas também, né? Então teremos aqui pela 8h30 da manhã o nosso café da manhã do Dia das Mães. O que eu venho comunicar aqui é, como sempre, nós estamos pedindo a colaboração dos irmãos para o café da manhã. Nós estamos numa fase de que estamos em reforma, então a gente está contendo um pouco os gastos da igreja e pedindo a ajuda e a colaboração dos irmãos com o que eles puderem trazer, né? Nesse caso, nós vamos fazer diferente. Nos outros cafés da manhã, nós pedimos que o irmão trouxesse um prato, alguma coisa assim. Nesse café da manhã, a gente já organizou a questão do prato. Então, nós estamos pedindo a questão de leites, requeijão, manteiga, Toddy, pacote de açúcar e sucos, né? Pode ser em latas mesmo, né? Ou pode ser até mesmo em pó. E, no caso, 4 kg de presuntos e 4 kg de mussarela. Isso para ajudar. O restante das outras coisas, a igreja já vai estar organizando e estaremos disponibilizando. Eu peço que os irmãos me procurem a irmã Raquel, que não está aqui agora pela manhã, e a irmã Pâmela também, que não pôde estar aqui de manhã. Mas à noite estaremos aqui. Seria bom que o irmão desse o nome e o que podem colaborar com antecedência, para a gente se organizar e ver o que pode faltar, para não chegar no dia e a gente ter que ir às pressas comprar alguma coisa. Então eu peço que o irmão nos procurem e até à noite dê o seu nome para a gente, tá? Obrigado. No Joelson é em espécie ou em dinheiro? Em espécie, preferencialmente.
O irmão que puder trazer terá que trazer ou hoje à noite ou sábado até a noite, porque domingo de manhã já teríamos que ter as coisas aqui para preparar o café. Tá bom? Estaremos bem cedo aqui organizando. Na verdade, esse pedido a gente está querendo fazer diferente também. Pedir aos pais que colaborem, para deixar as mães um pouco mais folgadas, sem se preocupar com isso. Então, os pais nos procuram e vê o que eles podem estar fazendo, colaborando. E os filhos também, né? Os pais e os filhos. Obrigado, irmãos. É bom colocar essa listinha no quadro de aviso? Né? Ou, não sei. A gente vai reforçar o aviso. Lembra o que você falou agora, tudo? É o que num café, que a gente precisa no café da manhã, né? Leite, requeijão, Toddy, açúcar, sucos, presunto e queijo. Presunto e queijo. Isso aí. Nada mais? Vamos ao nosso café. Obrigado. Eu não estou vendo o irmão Maurício. Eu não sei se ele encarregou alguém para dirigir a classe. Senão nós temos que resolver agora.